noite. Boa noite. Condenados do mensalão, laudo de junta médica afirma que estado de saúde de José Genuíno não é grave. José Dirceu é contratado por Hotel de Brasília e espera a autorização do STF para sair da cadeia e trabalhar. Aécio Neves pede demissão do ministro da Justiça e o acusa de usar instituições do governo para perseguir adversários. José Eduardo Cardoso se defende e nega a disputa política em investigação no cartel do metrô em São Paulo. E aumenta o número de assaltos e roubos na região da USP. Moradores pedem mais segurança. O único hospital público veterinário de São Paulo inicia atendimento com senhas para tentar diminuir as filas. E o Papa Francisco propõe a maior reforma na Igreja Católica em 50 anos. O Jornal da Gazeta está no ar. Onda de violência leva medo aos moradores do bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo. Segundo os responsáveis pela segurança pública, aumentou o número de roubos na região próxima à cidade universitária. Quem passa pela rua Professor Teotônio Monteiro Filho, no bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo, se surpreende com a quantidade de imóveis para vender ou alugar. As pessoas estão desistindo de morar aqui. Eu tenho pena, assim, mas a gente pensou seriamente em mudar de casa, porque está complicado, está bem perigoso. Quem vive há muito tempo na região sabe que esse é o reflexo de uma situação que preocupa. O número de roubos vem crescendo e assustando comerciantes e moradores. Carla foi assaltada 2 vezes. No ano passado, os bandidos aproveitaram que ela estava no trabalho para levar quase tudo o que tinha na residência. Levaram TV, brinquedo. Esse ano, o que aconteceu foi que a gente foi manobrar o carro na garagem. E aí eles abordaram um carro com 3 rapazes, nos abordaram e levaram carteira, tudo. E ao mesmo tempo que estava assaltando a gente, logo na sequência o vizinho também foi sair de casa com o carro e entraram na casa dele e levaram televisão, tudo no mesmo, isso 6h30 da tarde. E basta conversar com outras pessoas na rua para vermos como a criminalidade aumentou na região e está mais comum do que se imagina. Os meus pais já são idosos e eu digo para eles, não fiquem no portão, porque é preocupante, porque vem 2, um só dá conta dos 2, porque meu pai tem 80 anos, a minha mãe tem 76. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, de janeiro a outubro deste ano, já foram registrados 1.402 roubos na região do Butantã. No mesmo período do ano passado, foram 1.023 ocorrências do tipo, ou seja, um aumento de 37% nos casos. Os comerciantes e moradores da região estão preocupados e confirmam o aumento da criminalidade. E olha que essas são apenas as ocorrências registradas no 51º Distrito Policial. A região é ainda mais abrangente, incluindo bairros como Morumbi, Vila Sônia e Rio Pequeno. Nem todos os crimes são informados à polícia. Houve um aumento significativo das ocorrências, principalmente de roubos a carros, roubos a casas e sequestros relâmpagos, que têm apavorado os moradores da região. A minha região, especificamente, é uma região estritamente residencial, onde existem muitos moradores idosos, né? E a sensação de falta de proteção tá enorme. O que nós aprendemos durante todos esses anos, trabalhando na questão de segurança pública, é que sem a participação da população, nós não teremos a região segura que queremos. A população ela pode participar utilizando principalmente os recursos que hoje o poder público oferece. Por exemplo, boletim de ocorrência. É muito importante que as pessoas façam o boletim de ocorrência. E existe as modalidades. A pessoa pode comparecer até a delegacia, fazer o boletim de ocorrência, ou até para determinados crimes menos graves, ela pode fazer através da delegacia eletrônica. A situação é tão grave que várias associações de bairros se uniram para tentar cobrar mais segurança para a região. Mas, por enquanto, não houve resposta. A polícia não tem como fazer milagre. Eles fazem o que dá para ser feito dentro dos recursos que eles têm. Então, o que está faltando é mais policiais e mais viaturas.
Em nota, a Polícia Militar informa que realiza o policiamento preventivo nas regiões do Butantã e Jaguaré por meio de radiopatrulhamento, força tática e da ronda ostensiva com apoio de motocicletas. A PM informa ainda que nos meses de janeiro a setembro deste ano, o policiamento nos bairros foi responsável pela detenção de 258 pessoas. 639 veículos foram recuperados. Protesto fecha a Radial Leste, uma das principais vias da cidade, por 2 horas. Cerca de 100 pessoas participaram do ato, que começou por volta de 6 da manhã. Elas protestavam contra uma reintegração de posse em prédios da região. O tráfego ficou interrompido nos 2 sentidos da via por causa dos bloqueios montados pelos manifestantes. De acordo com a SP Trans, motoristas de ônibus foram obrigados pelos manifestantes a estacionarem os veículos nas ruas, fechando o trânsito. Houve congestionamento. O ato terminou às 8 da manhã. Polícia prende 2 suspeitos de assalto a shopping da zona sul de São Paulo. A polícia prendeu ontem à noite um menor e um adulto suspeitos de participação no roubo. Com eles, a PM apreendeu parte dos objetos que teriam sido roubados de uma loja de artigos para surf. O assalto ao shopping Plaza Sul aconteceu ontem, no final da tarde. 6 bandidos entraram na loja, que fica perto de uma das entradas principais do shopping. 4 deles estavam armados, segundo uma testemunha. Eles levaram óculos, acessórios e dinheiro dos clientes. Um policial militar à paisana acabou atingido por um tiro já do lado de fora do shopping ao tentar impedir a fuga dos ladrões. Segundo a PM, o disparo atingiu a cabeça do policial de raspão. Ele passa bem. Morador de rua é morto a tiros na zona sul da capital. Outros 2 ficaram feridos. O crime aconteceu na rua Gonzaga de Almeida, na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, pessoas não identificadas atiraram nos 3 moradores de rua no final da noite de ontem. Um dos feridos morreu no local e os outros 2 foram levados para o pronto-socorro do Campo Limpo. Ambos seguem internados, um em estado grave. O caso será investigado. Até agora, ninguém foi preso. Ônibus é incendiado em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O caso aconteceu na noite de ontem no Jardim São Judas, bairro de Taboão da Serra. Segundo testemunhas, homens pararam o coletivo da aviação Pirajussara por volta das 9 horas da noite, na Avenida Indiana, e mandaram todos os ocupantes descerem. Em seguida, jogaram combustível no veículo e atearam fogo. Este já é o 3º ônibus incendiado na região desde domingo, quando o adolescente foi atropelado e morto por policial militar na região. Hoje foram enterradas mais 2 vítimas do acidente com um trem em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. 8 pessoas morreram após o descarrilamento de vagões que atingiram 2 casas na tarde do último domingo. A composição, formada por 9 vagões, transportava mais de 10 mil toneladas de milho quando saiu dos trilhos. Segundo testemunhas, o trem trafegava em alta velocidade. Já um engenheiro da empresa responsável pela composição disse que o trem estava dentro da velocidade permitida no trecho. Peritos apontaram um problema no sistema de freios. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar possíveis falhas que podem ter provocado o descarrilamento. Caso Joaquim, é cancelado o novo depoimento do padrasto do menino. Ele e a mãe de Joaquim, Natália Ponte, são suspeitos pelo desaparecimento e morte da criança. A decisão do delegado que comanda a investigação de ouvir Guilherme Longo novamente aconteceu porque a mãe do garoto, Natália Ponte, disse pela primeira vez à polícia que acredita que o marido pode ter matado a criança. Principal suspeito do crime, Longo está preso há 16 dias na Delegacia Seccional de Barretos. Ele foi detido depois que o corpo de Joaquim foi encontrado em um rio da região de Barretos. Natália também está presa, mas na cadeia feminina de Franca. Em documento, o Papa Francisco propõe a maior reforma da Igreja Católica em 50 anos. Intitulado Alegria do Evangelho, o texto, que tem 142 páginas, propõe uma descentralização da Cúria e ampliação da participação dos bispos nas decisões. Francisco também fala sobre o papel missionário da Igreja e de sua responsabilidade no acolhimento dos pobres e necessitados. O Papa convidou a Igreja a fazer uma reforma profunda de suas estruturas. No documento, no entanto, Francisco reitera posições históricas da Igreja
que continuará se posicionando contra a ordenação de mulheres e o aborto. O Papa também criticou a tirania do capitalismo e este é o primeiro documento papal totalmente escrito por Francisco. O Hospital Público Veterinário, o único de São Paulo, inicia atendimento com sistema de distribuição de senhas. As filas que se formavam durante a madrugada agora acontecem no dia anterior, mas com mais segurança e menos sofrimento para cães e gatos doentes. As primeiras 30 senhas do novo sistema foram distribuídas ontem à tarde. Teve quem foi pego de surpresa. Fiquei sabendo agora do recado, aí eu vou tentar vir meio-dia para tentar ver se eu consigo alguma informação. A fila para o atendimento nesta manhã foi bem menor do que as que se formavam durante a noite. As senhas para o dia seguinte são distribuídas de segunda a sexta, às 7h30 da noite. São 30 atendimentos por dia, além das emergências. O novo sistema não eliminou a espera. Algumas pessoas chegaram cedo ontem para pegar as senhas das consultas de hoje. Eu cheguei aqui 4 horas da tarde. Como é que estava? Já estava lotado. Já tinha muita gente. Ainda quando eu cheguei, o pessoal já tinha falado que já tinha encerrado 30 senhas. Os animais passam por uma triagem e são encaminhados para os especialistas de acordo com o caso. Ao todo, 64 veterinários trabalham no hospital. A cadelinha Vida, de 7 meses, teve uma fratura. A cirurgia ortopédica particular custaria R$ 1.800. Aqui é de graça. Aí eu vi pela televisão mesmo, né? Aí eu pedi para minha mãe vir. Ela saiu de casa, era 2 horas da tarde. E aí conseguiu a senha? Graças a Deus. Antes do sistema de distribuição de senhas, o atendimento aqui no Hospital Veterinário era feito por ordem de chegada. O que acontecia é que grandes filas se formavam aqui em frente durante a madrugada. E como os donos tinham que trazer os animais, o estado de saúde de muitos cães e gatos piorava durante a espera. O que nos fez ter essa alteração da fila de espera foi a falta de segurança, né, durante a madrugada, o desconforto e, na maioria das vezes, alguns pacientes que permaneciam por toda a madrugada para serem atendidos e muitas vezes quando a gente chegava para atendimento às 6 horas da manhã, esse paciente estava tão debilitado que muitas vezes a gente não conseguia salvar a vida desse paciente. O hospital tem 2 centros cirúrgicos, local para internação e laboratório de exames. O atendimento é prioritário para famílias de baixa renda, por exemplo, as inscritas em programas sociais como Bolsa Família. E apesar de toda a infraestrutura, o local ainda é pequeno para atender a demanda da população. A boa notícia é que no próximo mês, no máximo aí no começo do ano, a Prefeitura já sinalizou com mais uma unidade e eu tenho certeza que a gente vai atender um volume maior com mais qualidade. As senhas são distribuídas de segunda a sexta-feira às 7h30 da noite. O animal não deve ser levado quando o dono for pegar a senha. É preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência. O Hospital Público Veterinário fica na rua Professor Carlos Zagotes, número 3, no Tatuapé, na zona leste da cidade. Em meio ao trânsito da cidade, uma imagem diferente. Um personagem importante da cidade pode ser visto nos semáforos para pedestres. O rosto de Adoniran Barbosa, que eternizou São Paulo em canções como Trem das 11 e Saudosa Maloca, está nos semáforos de pedestres do bairro do Bexiga, região central da cidade. A sinalização foi instalada na última sexta-feira pela Companhia de Engenharia de Tráfego. Ao todo, são 18 semáforos para pedestres com a silhueta do músico. A sinalização, que tem como objetivo divulgar pontos turísticos e históricos da cidade, ainda funciona em caráter experimental. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. A necessidade de estar conectado 24 horas fez surgir uma oportunidade de negócios para algumas empresas. Elas criaram locais para recarga de celulares, tablets e outros dispositivos. Para algumas pessoas, esses pontos de tomada se tornaram indispensáveis. Conectado ao mundo. Marcelo não desgruda dos dispositivos, que leva para todos os lugares. Além do computador, 2 telefones, às vezes você precisa empresta, então a gente corre da maneira que a gente acha, né?
Ele aproveita a espera pelo embarque no aeroporto de Congonhas para recarregar o celular e outros equipamentos em tomadas como esta, à disposição dos passageiros. É automático, né? Você vê que a bateria está acabando, você já procura um lugar para conectar e assim vai. Ficar sem o celular ou outro aparelho, nem pensar. Eu seria nada, eu utilizo bastante como material de trabalho e por isso a importância para carregar ele aqui no aeroporto. Extremamente útil, eu até estava dando uma passeada por aqui procurando, né? E achei ainda bem, para poder sentar aqui e conseguir me carregar, né? Assim, me carregar realmente, porque eu falo que eu faço parte dos equipamentos eletrônicos. Os smartphones e tablets são cada vez mais populares. Dos quase 270 milhões de linhas móveis ativas em todo o país, mais de 65 milhões estão no estado de São Paulo. Isso significa mais de uma linha por habitante no estado. E para não ficar na mão, os usuários contam com empresas que investem pesado no setor. É o caso de alguns ônibus em fase de testes desta empresa, que faz trajetos entre as cidades de São Paulo e do ABC Paulista. Além do ar-condicionado, eles oferecem Wi-Fi e internet gratuita. Ou seja, se esqueceu de carregar o celular durante a noite e no dia seguinte ficou com ele descarregado até chegar no trabalho, por exemplo? Agora, se isso acontecer de novo, você não terá mais problemas. Dentro do ônibus tem uma tomada que pode te ajudar. Mas se você quer se reunir com os amigos num bar, alguns já disponibilizam carregadores como este. O dono do estabelecimento não paga nada para que o equipamento fique aqui. Para usar, basta depositar uma moeda de R$1 e garantir uma recarga por 20 minutos. É uma tomada que eu tenho disponível, 10 carregadores, que a máquina carrega 10 celulares simultaneamente. Então isso evita o problema do proprietário, que fica caçando tomada, das pessoas pedindo. Basicamente foi essa a minha ideia, solucionar. Assim como os carros têm postos de gasolina, imaginei que os celulares podiam ter postos de recarga. Não tem nenhum inconveniente, você pelo menos está colaborando com o pagamento da energia, porque você está utilizando, né? Eu achei muito prático e achei uma bela sacada. IPVA em São Paulo cai em média 5%. A Secretaria Estadual da Fazenda lançou hoje a tabela do imposto de 2014. Ela apresenta queda média de 5,16% nos valores venais dos veículos. A redução ocorreu, assim como em anos anteriores, por causa da depreciação dos bens. O estado de São Paulo tem aproximadamente 22 milhões de veículos. Desse total, mais de 16 milhões estão sujeitos ao recolhimento do IPVA. O governo do estado também divulgou o calendário de pagamento do imposto. Mais informações podem ser obtidas no site fazenda.sp.gov.br. E apesar do céu nublado, a temperatura volta a subir aos poucos aqui na capital paulista. Mas na sexta-feira, a chegada de uma nova frente fria faz o frio voltar à cidade. Então vamos ver agora como fica o tempo amanhã no Brasil e no estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A quarta-feira ainda será de chuva no sudeste do Brasil. Em apenas 24 horas, choveu no Espírito Santo a metade do previsto para todo o mês. E amanhã há risco de temporais no estado e também em Minas Gerais. Tempo firme só em parte de São Paulo. Na região sul, a chuva também avança, com exceção do oeste e do norte do Paraná. Já no centro-oeste faz sol o dia todo, no Mato Grosso do Sul. Mas nas demais áreas da região e no norte do país, ocorrem pancadas de chuva que podem ser fortes. E no Nordeste, chove na maior parte da região, principalmente na Bahia e no sul do Piauí e do Maranhão. Máximas amanhã de 30 graus no Rio de Janeiro e de 33 em Porto Alegre. Em São Paulo, a quarta-feira será de sol na maior parte do estado e a temperatura começa a subir. Apenas no litoral, o céu ainda fica com muitas nuvens e pode chover fraco, mas a máxima sobe para os 27 graus. Na Grande São Paulo, o dia começa com sol entre muitas nuvens e pode chover entre o meio da tarde e o início da noite. Amanhã na capital, máxima de 26 graus. Na quinta-feira o sol aparece, mas ainda ocorrem pancadas de chuva, máxima de 30. E na sexta-feira o tempo fecha de novo, chove fraco e a máxima cai para os 23 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo passa a identificar outras 2 doenças no teste do pezinho.
Agora o teste detecta também a hiperplasia adrenal congênita, que provoca desequilíbrio hormonal e a deficiência de biotinadase, doença metabólica que se manifesta por distúrbios neurológicos, lesões na pele, convulsões e atraso no desenvolvimento. O teste do pezinho continua sendo capaz de identificar doenças como hipotiroidismo congênito, fenilcetonúria, anemia falciforme e fibrose cística. Apesar das doenças serem incuráveis, a detecção precoce melhora a qualidade de vida da pessoa. O teste do pezinho deve ser coletado entre o 3º e o 7º dia de vida do bebê. Há poucas semanas, uma favela começou a surgir na calçada da antiga rodoviária de São Paulo, no centro. Os barracos de madeira invadiram o espaço dos pedestres. Os barracos de madeira foram feitos encostados na grade do terreno da antiga rodoviária de São Paulo, na Praça Júlio Prestes. Por perto não falta aparato de segurança. São 2 bases, uma da Polícia Militar e outra da Guarda Civil Metropolitana. Tem cavalaria passando, viaturas. A favela se formou mesmo assim. O problema não é de agora. Quando o prédio foi demolido em 2010, o terreno foi invadido por traficantes e usuários de crack. O terreno foi cercado por grades. Agora é o entorno que convive com a degradação e a insegurança. Eles fumam droga à noite, fumam mal. Eu passava aqui 9 horas, mas tinha o segurança, aí me acompanhava até lá embaixo. Se não tiver segurança... Se não tiver segurança, minha filha... Eu acho que o prefeito tem que fazer alguma coisa, o governador fazer alguma coisa, porque o centro de São Paulo realmente... Para onde você vai, você pisa em cima de xixi, de tudo. Quem mora ou trabalha aqui na região conta que a invasão dessa calçada é bem recente, tem cerca de 2 a 3 semanas. Os barracos começaram a ser erguidos com a saída de moradores de rua que ficavam na Praça da Sé. Às vezes que eles tiraram eles lá da Praça da Sé, eles estão aqui agora. Ah, vieram para cá? Vieram para cá. Já tinha alguns, agora veio mais, né? No terreno será erguido o Complexo Cultural Luz, que deve abrigar a Escola de Dança de São Paulo. O projeto da Secretaria Estadual de Cultura está em fase de licitação. As obras devem começar em 2014. Quem mora na região acredita que será preciso mais que policiamento para acabar com o problema. Eu acho que tem que dar uma opção mais digna, né? De moradia, de tratamento? Eu acho que é tratamento, porque muitas vezes falta para a pessoa cuidar da sua própria higiene, da sua própria aparência, começar por aí, melhorar a autoestima dela, né? Então, se alguém estiver se preocupando com isso, acho que alguma coisa a gente consegue recuperar. PSDB pede a demissão do ministro da Justiça e diz que o PT usa o caso do cartel do metrô de São Paulo para abafar a repercussão das prisões do mensalão. Segundo o presidente do PSDB, senador Aécio Neves, pré-candidato do partido à presidência da República, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, não tem mais condições de permanecer no cargo. Na semana passada, Cardoso admitiu ter encaminhado à Polícia Federal um documento com um depoimento do ex-diretor da Siemens, Everton Heiheimer, que apontava a existência de um forte esquema de corrupção no estado de São Paulo durante os governos do PSDB e que tinha como objetivo principal o abastecimento do Caixa 2 do partido e do DEM. O ministro da Justiça afirma ter recebido o documento do deputado estadual licenciado Simão Pedro, do PT, hoje secretário municipal de serviços da gestão Fernando Haddad, em São Paulo. A forma sodada com que agiu o ministro da Justiça e a sua omissão em determinados momentos desse episódio tiram dele, na nossa avaliação, as condições de conduzir essas investigações. Mas essa é uma questão que caberá à presidente da República definir. A tentativa de fazer com que os outros possam parecer iguais não terá êxito, porque nós não somos iguais. No documento feito pelo ex-diretor da Siemens, constam os nomes de 4 secretários do governador Geraldo Alckmin: Edson Aparecido, da Casa Civil, José Aníbal, de Energia, Jurandir Fernandes, de Transportes Metropolitanos, do PSDB, e Rodrigo Garcia, de Desenvolvimento Econômico, do DEM. O texto cita ainda o nome do líder do PSDB no Senado, Aloísio Nunes Ferreira. Eles são citados como pessoas próximas do lobista Arthur Teixeira, suspeito de intermediar propinas pagas pelas empresas do cartel. Arthur Teixeira foi indiciado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
todos negam ter participado de qualquer ilegalidade. Para o PSDB, a denúncia é uma reedição do caso dos aloprados. Nesse episódio, petistas foram acusados de comprar um dossiê na eleição de 2006 para comprometer o candidato José Serra, que estava na disputa pelo governo paulista. Então são episódios históricos e que, a nosso sentir, o episódio Siemens segue o mesmo roteiro. E o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, negou disputa política na investigação do cartel do metrô em São Paulo. Após as críticas do PSDB, que chegou a pedir sua demissão, o ministro negou disputa política na investigação no metrô de São Paulo. É triste ver órgãos com reconhecimento internacional e premiação do CAD, órgãos que têm um padrão de respeitabilidade da opinião pública com a Polícia Federal, terem sido, na boca de alguns, transformados em aparelhos, quando atuam de forma republicana, de forma isenta. E podem ter absoluta certeza, estes órgãos, da mesma forma que não perseguem, não se intimidam. Cardoso voltou a dizer que ele próprio encaminhou à Polícia Federal os documentos que denunciam o esquema de corrupção durante os governos do PSDB no Estado. Segundo Cardoso, a atitude foi tomada por dever ético e jurídico. Aqueles que efetivamente não têm uma visão republicana do Estado e acham que denúncias têm que ser rasgadas e não investigadas, talvez algum dia percebam que uma república não se constrói vendo as pessoas diferentes pela sua cor política. Uma república se constrói com isenção, com imparcialidade e, acima de tudo, com o cumprimento da lei. O laudo médico do deputado federal licenciado José Genuíno aponta que ele não tem doença grave. A junta médica da UNB, Universidade de Brasília, que examinou o Genuíno, diz que não é imprescindível tratamento domiciliar permanente. Para a junta médica, problema cardíaco não se caracteriza como grave. Até o momento, o deputado licenciado conseguiu prisão temporária em casa. Na semana passada, ele passou mal na prisão e foi transferido para um hospital, do qual teve alta no sábado. A perícia foi pedida pelo presidente do STF, o ministro Joaquim Barbosa, e é com base neste documento que Barbosa vai decidir se concede, em definitivo, o cumprimento da pena do petista em prisão domiciliar. E hoje, uma nova perícia foi feita em Genuíno, desta vez a pedido da Câmara dos Deputados. Isto porque o parlamentar entrou com pedido de aposentadoria. A avaliação feita pela Junta Médica da Câmara foi feita sem autorização do STF. E outro condenado que aguarda uma decisão da Justiça é o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Ele está preso no complexo penitenciário da Papuda, em regime semiaberto. Ontem, a defesa de Dirceu pediu que ele possa ter autorização para trabalhar num hotel de Brasília. Segundo o advogado do petista, seu cliente já foi contratado pelo Hotel St. Peter e está com a carteira de trabalho registrada. O pedido de Dirceu tem base legal, já que os condenados em regime semiaberto podem obter um emprego e apresentar um requerimento à vara de execução penal para sair às 7 da manhã e retornar às 7 da noite para o presídio. E a cópia da carteira de trabalho do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, mostra que ele foi contratado pelo Hotel de Brasília para trabalhar como gerente administrativo e deve ganhar R$20 mil mensais. Esta cópia da carteira de trabalho foi enviada para o STF, que vai decidir sobre o caso. Na volta à Câmara de Vereadores de São Paulo, Antônio Donato, ex-secretário de Haddad, nega ter pedido ou recebido dinheiro da máfia do ISS. O petista deixou o cargo no governo municipal após ser citado por um dos auditores investigados na fraude. Ele chamou de calúnia as denúncias de ter recebido mesada de R$20 mil mensais da quadrilha. Donato afirmou ainda que ele e ex-secretários da gestão Gilberto Kassab, do PSD, são apontados na investigação sem nenhuma prova contra eles. Donato disse ainda ter ficado sabendo que Ronilson Rodrigues, apontado como chefe do esquema de corrupção na prefeitura, chegou a se reunir naquela mesma eleição de 2008 com o então candidato a prefeito do PSDB, Geraldo Alckmin, para prestar informações sobre dados fiscais do governo.
Em nota, o então coordenador da campanha de Alckmin daquele ano, Felipe Sigolo, negou que Ronilson tenha participado ou prestado qualquer contribuição ou ajuda à campanha eleitoral de 2008. A nota diz ainda que o nome de Ronilson não compõe a lista dos 451 participantes das discussões do programa de governo e nem consta dos registros das pessoas recebidas pelo então candidato. Em entrevista ao jornal espanhol El País, presidente Dilma Rousseff disse que o PIB do ano passado foi revisado nesta semana para 1,5%, valor acima do divulgado inicialmente. A entrevista de Dilma Rousseff está na capa da primeira edição em português da versão online do jornal El País, um dos mais tradicionais da Espanha. Segundo nota divulgada pelo Planalto nesta tarde, a afirmação da presidente a respeito do Produto Interno Bruto se refere a estudos preliminares do Ministério da Fazenda que ainda não foram concluídos. O ex-presidente Lula também está na capa do El País em português. Ele terá uma coluna periódica no site. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Liga dos Campeões da Europa, terça-feira, com muita emoção, com Barcelona em Campos. Celso Cardoso. Barcelona que continua jogando, Estela. Nesse momento está perdendo para o Ajax na Holanda por 2-1 e com essa derrota perde também a possibilidade de quebrar o recorde de invencibilidade no início da temporada. 21 partidas, caso consiga um empate. Faltam 5 minutinhos para terminar o jogo. Hoje também tivemos o gol mais rápido da Champions League. O Wilshere fez para o Arsenal que está vencendo o Olympique de Marseille por 2-0. O Wilshere fez 2 gols, o primeiro com 33 segundos de jogo. Amanhã é a vez do Real Madrid sem Cristiano Ronaldo. Líder do Grupo B da Liga dos Campeões, com 3 vitórias em 4 jogos, o Real Madrid recebe amanhã no Santiago Bernabéu o Galatasaray. Mas um importante desfalque preocupa a torcida merengue. O astro português Cristiano Ronaldo sentiu uma lesão no último jogo do time contra o Almeria e ficará de fora da partida contra os turcos, mas deve voltar no sábado, quando os madrilenhos enfrentam o Real Valladolid pelo Campeonato Espanhol. Cristiano não pode jogar amanhã, mas... Cristiano não pode jogar amanhã. Ele está com uma contusão leve. Acho que nessa quarta começa a trabalhar por conta própria em campo. Vamos ver se ele pode jogar no sábado. Vamos a ver se poderia ser disponível para sábado. O treinador ainda comentou que o substituto do português deve ser o argentino Ángel Di María ou mesmo o jovem Jesse Rodrigues. Quem também concedeu entrevista coletiva foi o lateral esquerdo Marcelo. Falando em espanhol, o brasileiro afirmou que o Real quer vencer para se garantir logo na próxima fase do principal torneio europeu. Nosso objetivo é chegar a classificar o antes possível. Nosso objetivo é se classificar o mais rápido possível. Temos agora a partida de amanhã para ganhar e ficar menos preocupado com a final dessa primeira fase. É muito importante para nós, não só pela classificação, mas também pelo nosso desempenho no campeonato. Não por nosso jogo também na liga. Na primeira partida entre os dois times, o Real Madrid aplicou uma sonora goleada de 6-1 sobre o Galatasaray. Amanhã é dia também de Copa Sul-Americana. Ponte Preta e São Paulo decidem quem vai para a final. O jogo é em Mogi Mirim e a Ponte se classifica mesmo perdendo o jogo por um gol de diferença ou pelo placar de 2-0. Ao São Paulo resta fazer 3 de diferença para chegar à decisão. Sem grandes novidades. Assim foi o último treino do São Paulo antes da decisiva partida de amanhã contra a Ponte Preta em Mogi Mirim pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Para os jogadores do tricolor, o São Paulo não vai ter nenhuma vantagem por jogar em Mogi e não no estádio da Macaca, o Moisés Lucarelli. A preocupação do técnico Muricy Ramalho está em aumentar o rendimento da equipe em relação ao jogo da ida, quando o time não esteve bem e perdeu no Morumbi por 3-1. Tanto isso é verdade que no último final de semana, Muricy levou a campo a mesma formação que iniciou o jogo de ida contra a Ponte, com Luiz Fabiano no banco de reservas. E de acordo com a movimentação dessa tarde, a tendência é que ele repita a última escalação. Vale lembrar que como São Paulo perdeu no estádio do Morumbi por 3-1, agora ele precisa vencer a partida em Mogi Mirim por 3 gols de diferença para chegar a mais uma decisão de Copa Sul-Americana. No caso de uma vitória por 3-1,
A favor do São Paulo, a decisão da vaga será nos pênaltis. O time não está oficialmente escalado, mas a tendência é que o tricolor tenha amanhã em Mojimirim a seguinte formação: Rogério Ceni no gol, Paulo Miranda pela direita, Rodrigo Caio e Antônio Carlos na zaga com Reinaldo pela esquerda. No meio-campo, Denilson, Maicon, Douglas e Paulo Henrique Ganso. No ataque, Ademilson e Aloísio. Luiz Fabiano deve mesmo ficar como opção no banco de reservas. Celso, uma partida muito difícil aí para uma vitória realmente do São Paulo, né? Assim, quando você pensa em 3 gols de diferença, realmente é uma tarefa muito difícil. Mas não pode esquecer, por exemplo, que um placar de 3-1, que também, convenhamos, é viável, leva a decisão para os pênaltis. Claro que a Ponte Preta está muito mais perto da vaga, mas o São Paulo não pode considerar carta fora do baralho, não. Tem condições, tem time e tem camisa para tentar fazer essa diferença. Mas para a Ponte também é histórico, seria histórico. Né? Não vai poder jogar em Campinas, que é a casa da Ponte, mas vai jogar em Mojimirim, vai contar com a imensa maioria dos torcedores. Mojimirim não fica tão longe de Campinas e a expectativa é que a Ponte possa fazer de Mojimirim a sua própria casa. E pela Copa do Brasil, quase tudo pronto para a decisão amanhã no Maracanã. O Atlético Paranaense precisa marcar para ser campeão. Fica com a taça se empatar por 2 gols ou mais e, claro, em caso de vitória. Já o Flamengo, se não tomar gol, comemora o título. E o técnico Jaime de Almeida deve escalar o que tem de melhor para a decisão. O Flamengo está muito perto de ter força máxima amanhã na decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. André Santos sofreu uma torção no tornozelo esquerdo durante o empate no primeiro duelo em Curitiba, mas treinou normalmente ontem no Ninho do Urubu e está liberado para o jogo. Já Chicão, com um problema na coxa direita, ficou apenas na preparação física, será reavaliado e ainda tem chances de estar em campo. Defesa rubro-negra reforçada e se Felipe não sofrer gols, a equipe carioca garante o título nacional. A gente sabe que podemos fazer a diferença, o setor defensivo nesse jogo pode fazer a diferença. Então a gente tem que entrar mais ligado ainda, mais do que nunca, ainda mais tendo o artilheiro do campeonato, não só ele, mas Paulo Baia, o Marcelo também vem fazendo a diferença. É uma equipe muito perigosa. Mas que, como eu falei, a noite vai ter que dar tudo certo pra gente. Vai ser aquela noite que a bola em cima da linha, se eu não tirar, vai ter alguém para tirar. Vai ter que ser uma noite perfeita pro Tito ficar aqui na Gávea com a gente. O goleiro também alerta que a vantagem no empate por 0-0 não quer dizer que os flamenguistas jogarão pelo empate. O time que entra para empatar normalmente perde, né? Então se a gente chegou até a final foi porque a gente se propôs a jogar de uma forma e foi dessa forma que nos levou a chegar à final. A gente sabe que é uma vantagem, não deixa de ser, mas é muito pequeno. Então tem equipe muito boa que vem jogando bem fora de casa. Então você tem que jogar regulamento quando tiver faltando 2 minutos para acabar o jogo. Fora isso, a gente tem que jogar como a gente está jogando até agora e sempre busca dos gols. Claro que amanhã vamos falar muito sobre essa grande decisão. Com certeza, Celso. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, até amanhã. É com você, Gabriel. A seguir, milhares protestam na Ucrânia após a União Europeia rejeitar a entrada do país no bloco econômico e a guerra civil na Síria. Crianças davam um depoimento para uma TV e escapam por pouco de uma bomba. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro, registra relatórios sobre acidentes de consumo onde latas de conserva, onde fogões, escadas provocam a maioria desses acidentes. E para saber detalhes, hoje eu entrevisto a engenheira especialista em metrologia e qualidade, Marta Malvestiti, do IPEM, São Paulo, o Instituto Pesos e Medidas de São Paulo. Muito obrigada, Marta, por estar conosco. Sim. Marta, a expressão acidente de consumo não é muito conhecida. Sim. Eu acho que é muito importante você explicar para o nosso telespectador, para mim também. Sim. Sabe que eu confesso que eu desconhecia. Acidente de consumo, o que é isso? Então, Maria Lígia, acidente de consumo é quando um produto, ou um serviço causa um dano à saúde do consumidor ou um dano à sua segurança. Mesmo quando esse consumidor, ele utiliza um produto de acordo com as instruções de uso do fabricante, mas mesmo assim ocorre um dano
a sua saúde. Quer dizer, então, e nesse ranking que vocês fizeram, esse estudo lá do Inmetro, aparece, então, como eu já disse, as latas de conservas, fogões e escadas. Certo. Mas quando você fala em consumo, acidente de consumo, tanto para aquilo que a gente compra como para serviços, então essa coisa, o leque abriu. Dá um exemplo do que seriam serviços. Depois a gente fala das latas que ferem, das embalagens. Um serviço, por exemplo, né, quando você está num supermercado ou numa loja e existe um degrau, existe um piso não muito adequado, né, à movimentação e, por exemplo, você escorregou e caiu e pode ter ocorrido uma lesão. Então, pode ser considerado um acidente de consumo. Quer dizer, e para quem sofre um acidente de consumo, pode responsabilizar, aí no caso, a loja, o supermercado, o shopping center, o restaurante? Sim, pode responsabilizar, porque você está num local que deveria ser seguro para a sua movimentação, né? Você está fazendo as compras, olhando produtos, então o local deve oferecer total segurança para todos os atos que você vai fazer ali naquele local. E se tiver aquele avisinho, cuidado, desculpe o transtorno, é para o seu bem que nós estamos lavando, sabe? Aquela coisinha amarela que aparece o recado. E mesmo assim a pessoa, tomando cuidado, acaba caindo. Ela pode ser ressarcida também? Sim, pode ser sim, porque por algum motivo ela não viu ou ela não prestou atenção, porque você tem tantas coisas para olhar, né? Então, o local ele deveria fazer essa limpeza ou esse tipo de coisa num momento que não tivesse pessoas passando consertos, reparos e limpeza fora de hora de público, de movimentação. De movimentação. Né? Então, o local ele deve estar atento a tudo isso. Então, ele tem que proporcionar segurança total para o consumidor, para a pessoa que está ali. Bom, agora vindo para esse acidente de consumo com embalagens, e no caso das embalagens apareceram as latas de conservas. Sim. É curioso, né? Que chama muita atenção, como tem embalagens que são às vezes belíssimas e dificílimas de serem manipuladas, da gente entender qual é o truque ali, né? A mágica que tem que se fazer para poder abrir aquela embalagem. E pode acontecer sim de machucar, escapa da mão, aquela coisa toda. Bom, quando isso acontece, o que a pessoa tem que fazer? Bom, quando ela abriu uma embalagem, ela cortou o dedo, né? Então, ali está caracterizado um acidente de consumo, ou seja, a embalagem, por algum motivo, por falta de instruções ou pelo próprio produto, né, a dificuldade de se abrir, lesionou a pessoa. Então, é um acidente de consumo, né? Primeiramente, a pessoa ela pode entrar em contato com o próprio fabricante e fornecedor e tentar ressarcir aquilo que ela se sentiu lesionada, né? Se ela não se sentir assim, que o fabricante, né, pode dar essa retribuição para ela, enfim, então ela deve procurar os órgãos de defesa do consumidor, PROCON, né, para ressarcir aquela lesão que ela sofreu. Mas aí tem que ser mesmo a ação judicial, então, direito do consumidor. Direito do consumidor, né? Bom, e qual que é o papel do Inmetro, né? Vocês fizeram esse ranking, descobriram isso. O que o Inmetro, o IPEM, como vocês agem em relação às empresas que colocam no mercado produtos que podem causar os acidentes de consumo? Pois é, o Inmetro, ele executa a parte de legislação, né, de certificação de produtos, onde um produto para estar no mercado, ele tem que seguir algumas regras de segurança, né? Então, todos os produtos certificados pelo Inmetro, inclusive você tem o selo do Inmetro, ele está seguindo alguns atributos de segurança, em que o consumidor ele se sente protegido, né? Então, o Inmetro e o IPEM, então, ele fiscaliza esses produtos no mercado para ver se o fornecedor ele está seguindo todas as regras de segurança que o Inmetro impôs, né, para determinados produtos. E aí o Inmetro, quando ele recebe uma denúncia, ele cobra da empresa uma atitude? Cobra. Ele autua? Pode multar? Pode multar, né? Porque a empresa tem um compromisso, inclusive compromisso legal. Existem normas, existem leis que a empresa deve seguir, né? E se ela não está seguindo, então
ela tem todas, como se diz, todo o ônus, né, desse não cumprimento. Né? A última questão é sobre brinquedo. Brinquedo também, porque nós estamos perto do Natal, já estou imaginando que as pessoas já estão correndo atrás dos brinquedos. Brinquedo causa também acidente de consumo? Muito. Olha, brinquedo é uma preocupação muito grande, né? Todos os produtos relacionados com crianças causam muito acidentes de consumo. Né? E brinquedos, então, agora nós temos o selo do Inmetro em brinquedos. Então, tem que prestar muita atenção, os pais, as né? idades, as né? idades, e isso, quando forem comprar um brinquedo, olhar se realmente esse brinquedo tem o selo do Inmetro, porque é uma garantia da segurança. Né? Porque ali ele já está seguindo alguns atributos de segurança. Bom, no caso da pessoa querer denunciar, nós já estamos colocando no vídeo o endereço do Inmetro. Pode fazer pela internet, nesse site que está aí. Isso, pelo sistema de monitoramento de acidentes de consumo. A pessoa pode relatar o seu caso para que sejam retirados do mercado, né, esse produto, enfim. Puxa, é um ato de cidadania, com certeza, com certeza. Defender-se, ir à justiça, PROCON, justiça, e, ao mesmo tempo, denunciar para que seja retirado do mercado. Com certeza. Muito obrigada, Marta. Interessante a informação que eu tenho certeza, pouca gente sabia. Com certeza. Obrigada. Muito bem, Estela. Na Síria, crianças escapam por pouco de bombardeio. As 3 crianças davam um depoimento sobre como é a infância em meio a uma guerra civil quando quase foram atingidas por uma bomba. Elas rastejaram até encontrar um lugar seguro para se proteger. Estima-se que 11 mil crianças morreram desde o início do conflito na Síria. Enquanto isso, o Comitê Sírio de Coordenação Nacional para a Mudança Democrática, partido de oposição ao governo de Bashar al-Assad, anunciou estar satisfeito com a Conferência de Paz em Genebra, que acontecerá em janeiro. Esta é a primeira vez que a oposição síria concordou em participar das negociações. Na Ucrânia, a rejeição à entrada da União Europeia revolta a população. Milhares de manifestantes se reuniram em uma praça central de Kiev e anunciaram que não vão deixar o local até que o governo concorde em assinar o acordo. O primeiro-ministro do país, Mykola Azarov, afirmou que a desistência do acordo aconteceu após um pedido da Rússia, o que revoltou ainda mais a população. O presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, fez um apelo à paz e afirmou que a decisão não tem a intenção de prejudicar o povo ucraniano. O partido de Silvio Berlusconi retira apoio ao governo da Itália. A retirada do Forza Itália aconteceu às vésperas da eleição que pode expulsar o ex-premier do Senado. Com a medida, 60 parlamentares deixaram o partido de Berlusconi e prometeram apoio ao governo de Enrico Letta. Na Tailândia, manifestantes invadem prédio do Ministério das Finanças e continuam cercando outros edifícios. Eles exigem a renúncia da premier Yingluck Shinawatra. A crise no país começou após a primeira-ministra propor uma lei de anistia que libertaria diversos presos políticos, entre eles seu irmão, o ex-premier Thaksin Shinawatra, deposto em 2006 após um golpe de Estado. A convocação de novas eleições está sendo votada pelo parlamento do país. Em Bangladesh, pelo menos 4 pessoas morreram em violentos protestos contra eleições legislativas convocadas pelo governo. Além do cancelamento do pleito, a oposição pede a renúncia da atual liderança. Manifestantes chegaram a usar bombas e incendiar trens. As eleições devem acontecer em 5 de janeiro. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Condenados do mensalão, laudo de junta médica afirma que o estado de saúde de José Genuíno não é grave. José Dirceu é contratado por Hotel de Brasília e espera autorização do STF para sair da cadeia e trabalhar. Aécio Neves pede a demissão do ministro da Justiça e o acusa de usar instituições do governo para perseguir adversários. José Eduardo Cardoso se defende e nega a disputa política em investigação do cartel do metrô em São Paulo. Aumenta o número de assaltos e roubos na região da USP. Moradores pedem mais segurança. O único hospital público veterinário de São Paulo inicia atendimento com senhas para tentar diminuir as filas. E o Papa Francisco propõe a maior reforma na Igreja Católica em 50 anos.
A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Confira a MPB de Pedro Lobo no Todo Seu. Hoje, 10h20 da noite.